Olá, é com alegria que damos seguimento ao estudo cronológico da Revista Espírita de Allan Kardec. Hoje estamos encerrando o 10º ano da Revista Espírita. Vamos estudar a revista de dezembro de 1867, que contém 10 artigos. Veremos com temáticas bastante variadas e com assuntos que demonstram a grandeza do nobre codificador, a forma como ele apresentava e desenvolvia, facilitando o estudo, facilitando o nosso aprendizado doutrinário. Kardec vai começar com um artigo chamado O Homem Antes da História. Ele vai citar, transcrever aqui na revista, um artigo científico escrito por Camille Flammarion no jornal Siècle. E já vimos Kardec citando Camille na Revista Espírita inúmeras vezes. Às vezes textos, livros, lembramos aqui Deus na natureza, Urânia, pluralidade dos mundos habitados. De fato, Flammarion era uma dessas almas missionárias reencarnadas na época de Kardec, e junto ali com Leon Denis, Gabriel Delanne, colaboraram e muito para o desenvolvimento do pensamento espírita, e Camille ficando um pouco mais nessa área da ciência. E é interessante que ele vai tocar num assunto que naquela época era profundamente desafiador. Hoje nós temos mais estudos científicos embasados, mas neste artigo, Flammarion vai questionar a ancianidade da raça humana segundo as tradições religiosas vigentes, embora ele não vai falar expressamente de uma determinada religião, mas bem se vê que o seu artigo, com esse olhar científico, portanto dotado de razão, de lógica, de bom senso, estava questionando aquela visão de que a raça humana surgiu na Terra, segundo a tradição mitológica, bíblica, que está lá no Gênesis, que seria por volta de 4.000 anos antes de Cristo, tomando como parâmetro o nosso tempo de hoje, 6.000 anos antes de Cristo, que teria surgido através de Adão e Eva, aquela mitologia da criação, que Deus criou Adão, depois da sua costela criou Eva, etc. Há todo um estudo hoje muito psicológico dos símbolos que essa questão nos traz. O Espiritismo fala que Adão, simboliza a raça adâmica, que seria aquela imigração de espíritos que vieram para a Terra, colaborando naquele momento de evolução do planeta, conforme nós encontramos na obra A Caminho da Luz, dividindo-se ali entre 4 povos, os arianos, os egípcios, os indianos e os hebreus. E aqui, neste texto, que Kardec vai tecer elogios, referindo-se a Flammarion como sendo este jovem sábio, vários textos Kardec elogia muito esse espírito. E aqui Flammarion vai falando justamente dessas descobertas que estavam começando a aparecer naquela época, quando estavam achando utensílios. Ele cita utensílios de pedra, de chifre, de ouro, de argila, vestígios inequívocos da antiga habitação humana, encontrada mais de 200, outras só na Suíça. Então, a partir dessas descobertas, Camille vai fazendo essas deduções lógicas que os homens da ciência também faziam, como que o homem vivia, como que ele se agrupava, como era aquela vida social primitiva. Ele fala que outros moravam em cavernas, grutas naturais,
arranjavam um refúgio grosseiro contra os animais ferozes, utilizavam-se dos cavalos, do gado, alimentavam-se de peixe. O cão já era companheiro do homem e sem dúvida foi a sua primeira conquista. O alimento primitivo bastante variado, se alimentavam, por exemplo, das bolotas de cevada, de aveia. O trigo só viria mais tarde. Os cadáveres eram enterrados em atitude agachada, joelhos quase que em contato com o queixo. Então veja que ele está se referindo a um determinado período, muito anterior, repito, aos 6.000 anos contados da nossa data atual, de Adão e Eva. Algumas religiões, e aqui nós temos um profundo respeito por todas, conservam esse pensamento seguindo o texto, a letra do Antigo Testamento. A doutrina espírita, no seu caráter progressista, no seu caráter de fé raciocinada, nesses aspectos vai caminhando lado a lado com a ciência, e é claro, encontramos na literatura espírita referências de espíritos nobres também acerca do surgimento do homem, acerca do surgimento dos homens mais primitivos, humanoides, hominídeos. Vemos na obra, por exemplo, Evolução em Dois Mundos, obras como A Caminho da Luz, que vão fazendo estas citações, de forma que nesse aspecto a doutrina espírita vai acompanhando o que a ciência nos apresenta. Hoje o universo com 14 bilhões de anos aproximadamente, surgindo com o Big Bang, mas sabemos que o Big Bang, na verdade, tem como causa Deus. Lembrando que a doutrina espírita nos apresenta Deus como inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. A Terra, tendo 4 bilhões e 500 milhões de anos, não aqueles 6 dias da criação, cada dia foi um período de milhões de anos, conforme o estudo da geologia terrestre nos demonstra. Então vemos como um texto de Flammarion bastante audacioso, corajoso para os padrões da época, e hoje, com esse olhar mais acurado da ciência, com uma instrumentação mais avançada, com estudos mais avançados, eu estava fazendo uma pesquisa falando dos humanoides, daqueles homens mais primitivos, hominídeos, seguindo aquela escala evolutiva, onde o homem, no seu primeiro momento, parecendo-se mais com os símios, o chimpanzé, porque de fato sabemos que o elemento material, o corpo humano, teve como molde inicial os símios, que depois dividindo-se, bifurcando-se em 2 troncos, permaneceu os símios, e deste outro tronco começa esta escalada evolutiva para o surgimento do homem, com todas as modificações que nós sabemos do corpo físico, o ficar ereto, o encurtar os braços, os pelos, o desenvolvimento do cérebro, etc. Períodos de milhões de anos com a intercessão do mundo espiritual, conforme a obra, repito, Evolução em Dois Mundos, agindo no perispírito, produzindo mudanças, e à medida que esses princípios espirituais, esses espíritos reencarnavam, imprimiam no corpo físico essas mudanças. Então, hoje, com dados mais precisos, aqui do ano de 2023, eu pude encontrar, talvez com uma pesquisa um pouco mais refinada, alguns encontrem alguns dados mais atualizados, mas falando dos humanoides, dos hominídeos, dos homens primitivos, que aqui eles chamavam de Australopithecus, e foi encontrado na África do Sul, datado de fósseis, de 3 milhões e 400 mil anos, podendo variar até para 3 milhões e 700 milhões de anos. Então veja lá esses fósseis, de humanoides antigos. E falando da Europa, o mais antigo encontrado até então seria de 1 milhão e 400 mil anos, encontrado na região
da Espanha. E falando do homem moderno, já com essa configuração orgânica mais parecida com a nossa, o Homo sapiens, há fósseis datados de 230 mil anos. Um mais antigo, de 360 mil anos, mas que ainda não se tem certeza que se trata de um homem moderno, Homo sapiens, ou se é um nosso ancestral. Então vemos dados que colocam em xeque algumas tradições e alguns pensamentos religiosos. Já vimos outros artigos onde o próprio Kardec fala que a necessidade das religiões acompanharem esses avanços, essas descobertas da ciência, porque vemos essas religiões nesse ponto vão ficando atrasadas e alguns fiéis, por conta desta época de transição, de mais racionalidade, as pessoas com o avanço do pensamento humano, questionando mais esses pontos, acabam colocando em xeque a religião e às vezes alguma poderão enfrentar este esvaziamento se continuarem insistindo em colidir com a ciência. A doutrina espírita caminha muito bem nesse sentido. Vemos lá na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, logo no capítulo 1, se não me falha a memória, a aliança da ciência com a religião. Então, enquanto o Espiritismo vai caminhando, sem nenhum problema. Vemos o caráter de revelação do Espiritismo, através dos espíritos nobres, por médiuns sérios, que vinham ao longo do tempo fazendo revelações, como citando Evolução em Dois Mundos, A Caminho da Luz e outras obras, que hoje, já de algum tempo, a ciência vem comprovando. Mas repetimos, conforme está na Gênese, caracteres da revelação espírita, um dos itens, esse caráter progressista, o Espiritismo vai aceitando aquilo que a ciência vai trazendo de forma unânime, de forma inquestionável. Não estudos isolados, aqui e acolá, que sinalizam numa direção, mas quando a ciência oficial, de forma unânime, adota, acata um determinado conceito, uma determinada ideia, o Espiritismo também adota. É que se um ponto da doutrina estiver em erro, em desacordo com a ciência, muda-se esse ponto. Mas temos visto que a ciência vem caminhando lado a lado, né? O Espiritismo vem caminhando lado a lado com a ciência e instigando, estimulando alguns pesquisadores científicos a estudarem reencarnação, imortalidade, a mediunidade, etc. Então, realmente merece aplauso esse artigo de Flammarion, bastante avançado e ousado para a época, já começando a instigar, a convidar a criatura humana para pensar nesta origem da raça humana, que, repito, destoava das tradições religiosas, e hoje, com dados mais oficiais, que a ciência está sempre aberta às novas descobertas. Mais à frente pode-se achar um fóssil mais antigo, mas com esses dados atuais já nos demonstram, e hoje há inclusive muitos filmes, documentários, vídeos muito bem produzidos com recursos da tecnologia, demonstrando para nós toda esta história do planeta, do nosso sistema solar, da nossa galáxia. Então, particularmente eu gosto muito de estudar isto, e vamos vendo informações preciosas que veio, e a doutrina espírita aberta para aceitar essas informações e, até o momento, sem ferir os seus pontos fundamentais. E Kardec segue aqui o artigo Um Ressurrecto Contrariado, extraído de uma viagem de Victor Hugo à Zelândia, né, daquela época, onde ele, ao chegar, foi acolhido. Ele até se espanta com a sua notoriedade naquele local, e uma multidão barulhenta de homens, mulheres e crianças cercava ele. E ele foi convidado para jantar numa determinada casa, e num dado momento perguntaram a ele: sabeis quem são as duas lindas meninas que vos ofereceram flores? Não, são as filhas de um ressurrecto. Isso aconteceu há mais ou menos um mês, e aqui eles vão narrar a história de um moço, né, de um senhor, que a esposa e um dos filhos já havia falecido, e ele estava
numa carruagem com um dos meninos, né, com o filho ainda que ele tinha, e sofreu um acidente e acabou caindo num fosso com água estagnada. E ele acabou ficando por aproximadamente 1 hora naquele local, com a água o cobrindo. O menino conseguiu ficar fora do fosso, chamou por ajuda, 2 pessoas vieram, tiraram, ele falava do pai lá, e tiraram o cavalo morto. Depois, com muito esforço, após cerca de 1 hora, conseguiram tirar, e o pai aqui parecia que estava morto, né, com toda a sua aparência, e eles então tentaram ali prestar aquele primeiro ajuda, aquele primeiro socorro, 1, 2 vezes tentando ressuscitar de alguma forma, e na terceira vez, já bastante desanimados, eles viram este moço começar a movimentar o braço, e o outro braço também se agitou, e daqui a pouco todo o corpo deu sinal de vida. E o interessante aqui, até porque hoje nós temos algumas histórias já muito bem documentadas, algumas que inclusive inspiraram filmes, né, de pessoas que caíram, se afogaram. Eu lembro de um filme que conta a história de um menino que caminhava no lago, né, num rio congelado, e rompeu esta camada de gelo, ele caiu, ficou 30, 40 minutos debaixo da água. Vimos um caso também noticiado na BBC Future, onde também um homem que ficou debaixo da água no oceano por mais de 30 minutos, e muitos desses casos, um caso miraculoso, de fato uma situação muito excepcional, essas pessoas conseguiram sobreviver. Talvez com a ajuda do mundo espiritual, por algum motivo, não sendo o momento, não sendo necessário naquele momento a desencarnação, e intercedendo em favor dessas pessoas, a fim de que elas pudessem sobreviver. E muitos deles, nesses momentos, trazem até relatos semelhantes aos relatos, aos depoimentos do chamado estados de quase morte. Quando o corpo fica nesse estado de inconsciência, muitas vezes de coma, e depois, quando desperta, traz narrativas. Às vezes encontraram parentes mortos, viram cenas da vida real, dessa perspectiva do espírito, comprovando a independência da alma em relação ao corpo físico, instigando, portanto, a humanidade a refletir sobre a imortalidade da alma, a independência da alma sobre o corpo. Então essas histórias acontecem, trazem sempre esses tipos de reflexões. Aqui o que é interessante, a hora que ele acordou, ele diz assim, a frase está aqui: "Ah, meu Deus, que foi que fizestes? Eu estava tão bem onde estava com minha mulher, com meu filho, que haviam falecido. Tinham vindo a mim e eu a eles. Eu os via, estava no céu, estava na luz. Ah, meu Deus, que foi que fizeste? Não estou mais morto." Né? Ele tinha ali o braço quebrado, algumas contusões graves, né? Mas vejam só esta visão do mundo espiritual. Na visão dele, o céu, a luz, mas viu a mulher, viu o filho. Tudo isto prova da imortalidade da alma, da continuidade da vida, dos reencontros que vão se dando após a desencarnação. Aqui fala que ele estava muito triste com a morte da esposa e do menino, e para ele, naquele momento, foi de alegria, né, de estar vendo a mulher e o filho ali no mundo espiritual, com muita saudade, e a hora que ele vê voltando para a vida física, demonstrando aí a sua tristeza. Claro que depois ele deve ter ido se adaptando a isso, porque ele tinha outros filhos a quem cabia o cuidado. Nós temos que tomar cuidado, porque às vezes, num processo de luto desequilibrado, com revolta, com inaceitação prolongada, muitos acabam enlutando os filhos, os demais familiares, duplamente. Porque se morre um pai, por exemplo, a mãe fica neste luto desequilibrado, porque o luto é natural. Há um processo psicológico do luto, o indivíduo vive ao choro, à saudade, a tristeza,
sem revolta. Então o Espiritismo não está contra o luto, mas a forma de que se vivencia o luto. Há pessoas que se negam a viver, que se revoltam, e muitas vezes cônjuges que perderam outro cônjuge, têm filho, outros entes queridos, e acabam penalizando estes outros entes sobreviventes, que terão que viver não só com a morte física do pai ou da mãe, e também com esta, entre aspas, morte do outro cônjuge sobrevivente, do pai ou da mãe, né, que acaba se negando a viver, entrando no estado de depressão crônica, a recomendar todo um tratamento. Mas aqui também nos deixa esta lição da continuidade e do reencontro. Em um caso parecido, né, uma história diferente, mas às vezes mostra o espírito tendo esses contatos, vivendo a realidade do mundo espiritual e muitas vezes não querendo voltar para as lutas e para os desafios da vida física. Nosso querido gigante deitado, o Jerônimo Mendonça, já desencarnado, orador espírita, escritor, cantava com uma alegria. Ele tinha muitas limitações físicas, né? Se não me falha a memória, ele era tetraplégico ou paraplégico, mas acho que era paraplégico, né? Ou seja, não tinha os movimentos dos membros, né? Eu acho que os inferiores e também os superiores, portanto tetraplégico, e depois de um tempo também cego, problema cardíaco, mas tinha uma alegria de viver, inspirava-nos uma alegria, fazia palestras espíritas, ele conta casos cômicos, né? Mas ele narra a história de um desdobramento que ele teve, lúcido, viu-se numa região nobre do mundo espiritual, lá sem os limites do corpo, com plena liberdade em espírito, movimentando-se, e ele não queria voltar. E os benfeitores tiveram que dialogar com ele, e ele acaba depois de algum tempo, relutasse inicialmente, acabou voltando ao corpo físico, e para nós foi há livros que contam isso, né, uma expiação bastante exitosa, né, uma vida que foi além da expiação, né. Costumamos dizer às vezes expiações que às vezes se convertem até em provas, porque além da expiação que ele vence dignamente com o bem sofrer, ainda é um espírito que vai além, né, conquista virtudes, exerce uma influência positiva e nobre sobre as vidas próximas, né, como orador, com a sua alegria de viver, de forma que a reencarnação vai muito além de uma mera expiação exitosa, extrapola, né, é um espírito que voltou, conforme sabemos, profundamente vitorioso para o mundo espiritual. Então, uma narrativa como essa, e Kardec aqui vai até comentar que já vimos essa citação, porque o próprio Victor Hugo vai comentar sobre a situação, dizendo também que os sonhos são alguns momentos em que a alma está fora do corpo e tem essa relativa liberdade, e Kardec vai comentar que realmente é um escritor que demonstrava e muitas vezes demonstrou. Kardec já havia até citado na Revista Espírita de fevereiro de 65, que ele tinha um pensamento, uma ideia muito parecida com o que o Espiritismo pregava. E hoje sabemos que esse Espírito vem trazendo para nós livros mediúnicos maravilhosos através do nosso querido Divaldo Franco. E o próximo artigo também muito interessante, chamado Carta de Benjamin Franklin, a Mr. John McCone, né? E sabemos de Benjamin Franklin, americano, diversas experiências com a eletricidade, um dos líderes da Revolução Americana, embaixador, um dos primeiros, se não o primeiro embaixador dos Estados Unidos na França, polimata, ou seja, possuía um amplo conhecimento em diversas áreas do pensamento humano, e Kardec cita uma carta dele de 1770, onde ele vai falar de expiação, de pré-existência da alma,
que nós ainda não, embora não tenhamos nenhuma lembrança da vida anterior, dela, da pré-existência, dela tomaríamos conhecimento após a nossa morte e nos recordaríamos dos castigos sofridos de maneira a serem corrigidos, ou seja, entendendo, ele chama de castigo, a lei de Deus não castiga, educa. A lei da reencarnação de causa e efeito educa. Mas usando a expressão dele, castigo, a gente percebe que o espírito, ao voltar para o mundo espiritual, às vezes tendo acesso ao seu passado, vai entender aquela expiação, aquela dificuldade, aquela situação que ele vivenciava. Então, nós vemos aqui Benjamin Franklin demonstrando o seu pensamento em torno da reencarnação, em torno dessa pré-existência da alma. Kardec, ele relembra aqui, também já havia citado na Revista Espírita de agosto de 1865 a frase que está no epitáfio, no túmulo de Benjamin Franklin, de autoria dele próprio. E é uma frase que é muito interessante, nós citamos aqui novamente. Aqui repousa, entregue aos vermes, o corpo de Benjamin Franklin, impressor, como a capa de um livro velho, cujas folhas foram arrancadas e o título e os dourados apagados. Mas por isto a obra não será perdida, porque reaparecerá, como ele acreditava, em nova e melhor edição, revista e corrigida pelo autor. Olha que frase demonstrando esta aceitação da imortalidade, da reencarnação, porque ele próprio fala que reaparecerá numa nova e melhor edição. Ou seja, o espírito vai progredir no mundo espiritual, tendo condições de voltar na próxima reencarnação melhorado, como ele diz aqui, numa edição revisada. E também podemos dizer que cabe a nós, quando mergulhamos no corpo pela reencarnação, usando esta frase aqui de Franklin, realmente voltar, reaparecer depois do mundo espiritual, após a desencarnação, numa edição melhorada, ou seja, a nossa vida na Terra. Nós temos que nos esforçar para isso, entendendo o sentido existencial de que deveremos retornar melhor para o mundo espiritual. Mais luz, mais progresso, intelecto moral. E aqui Kardec vai fazer dois comentários que eu vou destacar, muito oportunos e profundos. Ele vai dizer da pluralidade das existências professada há mais de século por um homem olhado a justo título como uma das luzes da humanidade. A ideia da reencarnação é lógica, de forma que ela está no estado de intuição numa multidão de criaturas. Olha que interessante essa fala, estado de intuição. Muitos, hoje, por exemplo, aceitam a reencarnação sem serem espíritas. Estão muitas vezes em religiões que não aceitam a reencarnação, mas o indivíduo, mesmo naquela religião que não aceita, que não trata desse assunto e muitas vezes até condena quem acredita, reprova, o indivíduo está lá aceitando, porque é a forma dele compreender a justiça de Deus. Então traz esse estado de intuição. E poderíamos entender, por exemplo, aqui no Brasil, eu vi que há um estudo da Universidade de São Paulo, do seu programa de saúde, espiritualidade e religiosidade, um psiquiatra, Mário Pérez, fez uma pesquisa há alguns anos, onde estima-se que 50% dos brasileiros admitem, aceitam a reencarnação. Já havia algumas estatísticas mais ousadas, falando de 60%, mas enfim, 50%, 60%, alguns até mais, é algo interessante, porque a maioria aqui no Brasil, nas estatísticas religiosas, se apresentam como católicos, evangélicos. O espírita fica ali em torno de 3%, 4%. Nós, da doutrina espírita, não temos preocupação com o senso religioso, porque não fazemos, repito, proselitismo. A preocupação da doutrina espírita não é conversão religiosa. Não estamos preocupados com números. Quantos espíritas há no mundo, quantos espíritas há no Brasil? Mas esse interesse de construir, de forjar homens de bem. Por ser o cristianismo redivivo,
trazer os seus pontos doutrinários, a moral cristã, Jesus como modelo e guia, né? Então, a sua preocupação é de formar homens de bem. Mas é interessante ver que 50%, ao menos, admite a reencarnação, porque muitos trazem nesse estado de intuição, de forma íntima. Alguns nem comentam muito, acabam ficando mais velados, com receio da reprovação religiosa, enfim. Mas aqui nós poderíamos entender de 3 formas como é que o indivíduo, embora numa outra religião, hoje admite a ideia da reencarnação. Primeiro que ele pode, numa vida passada, ter vivido em países, em culturas, em locais, ou adotado religiões que aceitam as múltiplas vidas. Sabemos, a própria carta de Franklin, de 1770, então bem claro está, e Kardec fazia questão de sempre consignar isso, que o Espiritismo não criou reencarnação. A palavra reencarnação, sim, mas a ideia das múltiplas vidas já existia. Nós vamos encontrar desde que a primeira religião formal surgiu na Terra, o hinduísmo, já era reencarnacionista. Então nós temos o budismo, o hinduísmo e algumas linhas do judaísmo aceitando a reencarnação, ou Gilgul, como eles chamam. E de forma que este indivíduo, numa vida anterior, pode ter tido contato, estudado no hinduísmo, no budismo, por exemplo, a reencarnação. Então traz em estado de intuição e hoje acaba aceitando. Ou a pessoa no mundo espiritual, antes da reencarnação atual, buscou no mundo espiritual, estudou e traz esse estado de intuição. Ou reflete um pensamento da atual reencarnação, que a pessoa olha a vida, a dor, o sofrimento, as dificuldades e para refletir e acaba nesta vida, ao fazer estas reflexões filosóficas, admitindo que a única forma de entender a justiça de Deus é através da reencarnação. Aliás, está lá em O Livro dos Espíritos, questão 171, se não me falha a memória, 172, em que está alicerçado o dogma da reencarnação, na justiça divina. Então, é somente com a reencarnação. Então, muitos acabam buscando. Alguns acabam, a partir disso, buscando a casa espírita ou a literatura espírita para entender melhor essa questão da reencarnação. E é interessante que Kardec vai depois anotar assim, né? Porque, conforme explicamos em outra circunstância, admitido este ponto de partida, a reencarnação, de dedução em dedução, chega-se forçosamente a tudo quanto ensina o Espiritismo. Olha que interessante, né? Às vezes a pessoa parte do ponto da reencarnação, né? E Kardec fala que a partir da reencarnação nós chegamos aos demais pontos da doutrina espírita, porque nem todo mundo vem ao centro espírita, primeiro vai refletir sobre Deus, depois sobre a imortalidade da alma, depois a reencarnação, assim nesta linha, nesse formato. Muitos, diz Kardec, a partir da reencarnação é que começam a ressignificar alguns conceitos, a compreender novos conceitos, novas ideias da vida, e a reencarnação nos permite isso. Nós podemos dizer que o filosofar em torno da reencarnação iria nos levar aos demais pontos da doutrina espírita. Infelizmente, a maioria das pessoas que admitem a reencarnação param aí. É uma crença, um admitir sem mais profundidade, sem que a pessoa pare para refletir e dali tirar lições filosóficas e morais para a sua vida. Muitas vezes fica apenas na fala, no verbo, eu acredito na reencarnação, eu acho legal, eu acho justo, só assim para a gente entender as dores do mundo, etc. Mas a pessoa não vai além, porque se ela se colocasse nessa condição de alguém que vai estudar a fundo como diz Kardec, esse princípio filosófico, que é a reencarnação, a pluralidade das existências atrás, ela ia parar para pensar nos demais pontos. Nós poderíamos aqui, de forma, dar alguns exemplos, ela poderia para pensar primeiro em Deus. Através da reencarnação, é claro que está implícita a ideia de crer em Deus, que é uma lei. Quem é que criou esta lei?
da reencarnação. Quem estabeleceu dessa forma? Foi Deus. Então nós passamos a refletir sobre Deus, sobre as suas leis perfeitas, imutáveis, amorosas e justas, porque refletem a própria um Deus justo e amoroso, conforme estudamos lá em O Livro dos Espíritos, nos atributos da divindade. Então, quando a pessoa chegaria a essa conclusão, se pudesse filosofar a respeito da reencarnação, iria pensar com um pouco mais de intensidade sobre a imortalidade da alma, porque para se crer na reencarnação, tem que se crer na imortalidade da alma, na alma que segue viva após a morte do corpo físico e que logo mais vai voltar ao corpo físico, num novo corpo físico, através da reencarnação. Então, todas as pessoas que são reencarnacionistas são obrigatoriamente imortalistas, acreditam na imortalidade da alma. O inverso não. A pessoa pode acreditar na imortalidade da alma, como vemos algumas religiões que acreditam na imortalidade, acreditam em Deus, na imortalidade, são espiritualistas, mas não são espiritistas. Difere do espiritismo, porque o espiritismo tem a reencarnação, a mediunidade e outros pontos de diferença. Então a pessoa pode acreditar na imortalidade da alma e não acreditar na reencarnação. Ela acredita naquelas figuras clássicas do céu, do inferno, do purgatório, no sono eterno até que Jesus venha despertar e separar naquela linguagem simbólica, ou bíblica, o bode das ovelhas, aquele que vai para o céu, aquele que vai para o inferno, enfim, há vários pontos. Então veja-se que a partir da reencarnação nós vamos parando, deveríamos refletir sobre essas questões, a imortalidade, as consequências morais de se crer na imortalidade, a finalidade da vida. Porque se eu volto para reencarnar é porque há um propósito, e o propósito é de lei de progresso, cai-se na lei do progresso. O germe da perfeição, da divindade que há em nós, todos estamos destinados à perfeição relativa. Uma única vida é insuficiente para todo este aprendizado intelecto-moral. Então, este ir e vir nesse processo de progresso, então passamos a entender a lei do progresso, o potencial divino em nós, a finalidade da criação, o sentido da vida, qual o propósito de estarmos aqui no corpo reencarnado? De progresso, como vimos a frase do epitáfio de Benjamin Franklin, voltar numa versão renovada, melhorada, revisada pelo próprio autor. Então vejam quantos pontos a reencarnação vai nos permitindo. A lei de causa e efeito, entender a razão do sofrimento na Terra, como o próprio Benjamin também havia falado na sua carta, no seu texto. Vamos parar para pensar sobre a vida no mundo espiritual. Por quê? Porque se nós fôssemos filosofar em torno da reencarnação, eu iria perguntar: onde ficam os espíritos no intervalo das reencarnações? Já que não existe as penas eternas, o inferno, não existe a beatitude eterna, ficar descansando eternamente à direita do Pai. Então descarta-se essas figuras clássicas do céu e inferno. Pergunta: onde ficam os espíritos? Aí nós iríamos chegar no mundo espiritual, nas regiões diferentes que existem, nas colônias, etc. O que os espíritos ficam ali fazendo? Não ficam passivamente aguardando, estão ali progredindo, avaliando-se, tarefas, ou preparando-se para esta volta ao corpo. Então vejamos aqui realmente quantos pontos nós vamos passando a estudar a partir, e quando atingir todo o progresso que o educandário terrestre tem. Porque aqui sabemos que o nosso conhecimento, se comparado com a questão dos mundos que existem, bilhões de mundos, galáxias, há conhecimentos mais avançados, há progressos mais avançados que a Terra não oferta. Vamos refletir sobre a pluralidade dos mundos habitados. Então vejam como é interessante tudo isso, O quanto a partir da reencarnação, como diz Kardec, de dedução em dedução,
chega a ser tudo quanto ensina o Espiritismo. Né? Chegamos na finalidade da vida, conforme falamos, e aí vamos entender que a moral cristã é a mais completa, a mais eficiente, a mais correta. O Espiritismo repete, é o cristianismo redivivo. Aliás, falando de Jesus, no próprio Evangelho de Jesus nós vamos encontrar muitos textos do Mestre Nazareno falando sobre as múltiplas vidas. Né? Nenhuma das ovelhas se perderá. Como? Senão através da reencarnação, dessas infinitas possibilidades que o Pai dá para que o Filho possa se reajustar, né? Como está no ensinamento da parábola do Filho Pródigo. Né? O João Batista, na verdade, não era necessário vir o Messias, né? O anunciador do Messias, ele já veio, né? Mas vocês não o reconheceram. E os discípulos entenderam que Jesus falava de João Batista. Né? Então, Elias, o profeta, volta por ser o anunciador, reencarnando-se como João Batista. O nascer de novo ao doutor da lei, para encontrar o reino de Deus, é necessário nascer de novo, mas não o que é do corpo é do corpo, o que é do espírito é do espírito. Né? Então, renascer em espírito, voltando para um novo corpo. Então, essa questão da reencarnação nos suscita muitos pontos e muitas pessoas que param para pensar, pessoas que são conhecidas, renomadas e outras não, como Benjamin Franklin, e ele vai citar o escritor Jean Reno, também que, citando um texto dele, comprova esta crença na pré-existência da alma e na vida futura, porque tudo isto realmente permeia, né, pertence a essa questão, conforme falávamos da reencarnação. Tem um texto muito bonito. Depois tem um texto aqui também que Kardec cita sobre Joana d'Arc e seus comentadores, porque Kardec vai citar um texto longo de pessoas que debatiam em torno da vida de Joana d'Arc. Ele próprio aqui, não é a primeira vez que ele fala que ele estava propondo-se a fazer um estudo especial, desde que nossos trabalhos o permitam, e até onde eu sei ele não pôde produzir esse trabalho especial sobre Joana d'Arc, mas era uma personagem muito conhecida na França, né, por conta da história, ter libertado a França do jugo, ter colaborado em muito para que a França se libertasse da escravidão, do jugo da Inglaterra, e já era, à luz da doutrina espírita, um espírito que veio com essa missão, preparando a França para futuramente ser o berço da doutrina espírita. Mas o que Kardec cita aqui é que por conta dos fatos espirituais que a envolveram, ouvir vozes, ver os espíritos, ela era tida por muitos como louca, e de forma que muitos a enxergavam de forma diversa. Então Kardec cita aqui textos, né, e que entram nesta debate de ideias, citando ela, alguns falando então que é uma heroína, que foi uma missionária, que foi, né, ela foi canonizada, né, inclusive conta-se aqui que ela havia sido canonizada, e outros falando que era uma louca, uma alucinada, né, etc. E aqui conta-se, né, de fatos reais que comprovam este contato que ela tinha com o mundo espiritual. Fala-se de uma revelação que ela fez a Carlos VII, um segredo apenas conhecido por Deus e por ele, que ela comenta com ele por revelação dos espíritos, é claro, para que ele pudesse perceber a seriedade daquilo que ela estava propondo. Depois ela vai citar um local onde estava enterrada a uma certa profundidade, uma espada enferrujada e marcada por 5 cruzes e outros fatos. Então as vozes que ela ouvia, os espíritos que ela enxergava, ela dizia: eu os vejo com os olhos do meu corpo diante dos juízes. É uma forma de se expressar. A gente sabe que a vidência, o registro é feito com as percepções da alma, ou entre aspas, com os olhos da alma, que tem uma visão mais abrangente e não circunscrita e limitada.
com o corpo físico, mas é a forma como ela entendia aquilo. De forma que Kardec vai falar que ela é a brilhante confirmação do Espiritismo, da qual foi um dos mais eminentes precursores, não por seus ensinamentos, mas pelos fatos, tanto quanto por suas virtudes, que nela denotam um espírito superior. Então a mediunidade que ela trouxe, da vidência, da audiência, um espírito corajoso, um espírito realmente com esta característica heróica de assumir, né, esta tarefa de fomentar no espírito de muitos franceses esta ideia de que era possível sair do jugo da Inglaterra. Então ela desempenha, sem dúvida alguma, um papel muito importante. E vemos à luz da doutrina espírita que não era loucura, não era alucinação, mas sim mediunidade e um espírito extraordinário que ali estava, à luz da literatura espírita séria, porque nunca fazemos citações de vidas passadas se não for através de fontes fidedignas, como Divaldo Franco, Amélia Rodrigues faz essa citação quando trata de Judas, de forma que é a reencarnação onde Judas teve outras, mas que pelo menos não nos é informado, mas é se mencionado, e enquanto Joana d'Arc ele se redime, né, porque ela foi traída, presa, queimada, capturada pelos próprios soldados franceses aliados da Inglaterra, isso em 1430, né, e ela vai ser vendida aos ingleses e depois é condenada por heresia queimada, né. Então ali tem a traição de Judas e a traição que ela sofre, né, de forma que é a reencarnação de Judas, né. Então um espírito que veio se reabilitando. À luz da doutrina espírita, nós não podemos ficar com aquela imagem de Judas, que simplesmente vendeu Jesus, como se aquele espírito ficasse estacionado naquele equívoco. Todos os espíritos progridem, reaparecem, uns com mais tempo, outros com menos, de acordo com o esforço, com o arrependimento, numa visão revisada e melhorada, ainda me utilizando da frase extraordinária de Benjamin Franklin em seu túmulo, né? Então, é também um artigo interessante. A jovem camponesa de Monin é um caso de aparição, onde esta camponesa estava de 24 anos, né? Ela estava ali numa espécie de floresta, né? Numa espécie de vegetação, e ela aparece a ela um senhor pedindo um pedaço de pão, e aí ali se estabelece um diálogo, e ele vai falando coisas, revelações da vida dela, da mãe que havia morrido, de uma doença que iria surgir, etc., né? E dá a ela um livro de oração e tal. Depois se percebe que ela estava diante de um espírito que fez essas revelações a ela, falou coisas interessantes que estão aqui no texto, e de forma, por isso que é um caso de aparição. Para nós espíritas, nada tem de milagroso, porque está dentro de leis naturais que hoje a doutrina espírita nos revela. Algumas palavras à Revista Espírita, aqui é o artigo que Kardec fez no mês de novembro de 67, do cura, né, o padre Gassner, que curava, enfim, que tinha uma ampla faculdade mediúnica, e ali Kardec faz um comentário das notícias da época, que falava que era um milagre. Kardec discorda da palavra milagre, que várias vezes nós vimos aqui na revista. Isso está tratado de forma especial na obra Gênese, a questão dele ser um taumaturgo. Aí o Kardec o apresenta como uma ideia melhor de médium, mas o autor do artigo, né, de um jornal francês, que vai questionando, mas é uma pessoa que não está atacando Kardec. Ele diz assim: se você me criticou por usar a palavra milagre, me dê uma palavra melhor. Se você não aceita a palavra taumaturgo, então me dê uma outra palavra. E Kardec vai explicando que não aceita milagre, é um fato, se milagre no sentido de ser um fato extraordinário, que não acontece a toda hora, mas está dentro de leis. Explica por que não é taumaturgo, né? É um fazedor de milagres, mas assim, um médium. E aí ele vai questionar Kardec também, ele questiona Kardec por que Kardec usou a expressão elemento espiritual,
E o autor aqui questiona, e aí Kardec vai responder. Então vejam que Kardec fala isso, ele não está aqui rechaçando, ele está pedindo a Kardec, me apresente uma ideia. Ele estava aberto a ouvir Kardec, para que ele apresentasse as conceituações espíritas em torno daquele fato. E aí Kardec faz uma resposta, explicando a questão do milagre, da expressão taumaturgo, fala dos fenômenos psíquicos, fala da mediunidade e fala porque que ele adota aqui a palavra elemento. Né? A palavra elemento não é aqui tomada no sentido de corpo, simples, elementar, mas uma parte ativa na economia do universo, como dizemos o elemento civil, o elemento militar, como, por exemplo, no país Argélia, poderíamos falar ao elemento árabe, ao elemento europeu. Então é nesse sentido que ele estava adotando a palavra elemento espiritual para se referir aos espíritos. E num dado momento, o autor do artigo lá do jornal o questiona sobre as concordâncias numéricas de ciclos que aconteceram em torno de previsões numéricas, de períodos certos, de ciclos, de anos, de meses, de questões que aconteceram que envolviam a lei da matemática. E aí Kardec fala, por hora não tenho, nunca me preocupei em estudar isso, de forma que eu não tenho opinião formada. Depois também tem um artigo muito bonito sobre o abade de Saint-Pierre, onde no jornal, veja como Kardec era muito conectado com os jornais, com a atualidade. Foi publicado nas efemérides do jornal que em 1743 havia desencarnado o abade de Saint-Pierre, e foi um espírito nobre, que consta ali que ele trouxe o projeto de paz perpétua, que a sua vida foi dedicada ao bem e que dar e perdoar devia ser, na sua opinião, a base de toda a moral. Foi elogiado na época por Jean-Jacques Rousseau. Então Kardec fala que era um homem de bem e que resolve evocá-lo da sociedade de Paris. E o espírito vem e realmente fala, todas as épocas espíritos vêm encarnar-se na Terra para ajudar no avanço de seus irmãos menos adiantados. Fui um desses espíritos, ou seja, reencarnei por missão. A sua vida, o seu projeto de paz perpétua, a forma como ele apresentava a moral e a vivenciava, demonstrava realmente um espírito missionário, que trouxe aí o dar e o perdoar, que nada mais é assim, poderíamos dizer que muito se aproxima daquela questão 886 do Livro dos Espíritos, o que seria a caridade segundo entendia Jesus, a benevolência para com todos, a indulgência com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas, Porque ele fala do dar e do perdoar. Dar é a caridade, é ser benevolente, ser bom com o próximo, O perdoar, porque realmente é através dessas virtudes que nós vamos estabelecendo esta paz dentro de nós. Não a paz do mundo, passageira, transitória, que para muitos é inação, não fazer nada, mas esta paz real, que Jesus falou, minha paz vos dou, mas não como o mundo a dá. O abade de Saint-Pierre vinha trazer essa paz, e essa paz interior, essa paz verdadeira, que nos equilibra, nos sintoniza com o alto, essa paz que decorre, como ele disse, do dar, da caridade, da benevolência, da indulgência, do perdão. São essas virtudes que vão sustentando em nós esta paz interior, essa serenidade, para que o mal dos maus não nos desequilibre, não nos afete. E ele vai falar aqui ainda que, apesar dessa fala de paz e tudo mais, ele sabia e falava que a Terra vivia este grande momento, que nós sabemos que é a transição planetária, que viriam ainda no futuro novos engenhos de destruição, e de fato vieram muitas coisas novas na área do armamento, guerras, na Primeira, Segunda Guerra, mas que mais depressa os homens se preparariam para o advento da paz perpétua, porque sabemos que quando acontecem essas tragédias, estes flagelos, isto fomenta a criatura humana, muitas, a pensar na paz, na não violência. Após um atentado terrorista no World Trade Center, quantos movimentos de paz pelo mundo, algumas tragédias recentes nas escolas,
Quantas escolas fizeram logo depois, reunindo os alunos, um trabalho sobre a paz, um movimento sobre a paz, arte, música, apresentações. Então vejo que infelizmente às vezes precisamos de coisas dessa natureza. As vítimas que padecem estão inseridas na lei de causa e efeito, é claro, há justiça divina, mas assim num sentido mais coletivo, numa análise mais coletiva. O próprio Kardec trata disso na Gênesis. Este mal acaba fomentando em muitos corações a necessidade de mudança, de melhoria. Acontece algo assim, a gente diz, já não suporto mais isso, essa violência, essa tragédia, tenho que parar com isso, tenho que mudar a minha vida, tenho que sair da indiferença e ser mais proativo na prática do bem, ajudando de alguma forma na construção deste mundo melhor, né? Então, é este efeito coletivo que o Abade aqui está falando. E aí, por fim, dissertações espíritas, 2 comunicações espirituais, né, que pelo tempo aqui nós vamos deixar o convite para que vocês possam ler na íntegra, né, a Revista Espírita, para quem não tem ela em meio impresso, poderão buscá-la no site da Federação Espírita Brasileira, né, no kardecpedia.com, né, uma comunicação chamada A Exposição de Mock, muito interessante, porque fala ele fala de todo mundo aparenta uma fisionomia feliz, mas será que são verdadeiramente felizes? Será que o mundo está realmente vivendo esta paz, né, que o Abade propôs? Ou seria algo mais de ilusão, uma exposição? Por isso o título da mensagem, a pessoa se apresenta dessa forma, exteriormente, como se estivesse feliz, ou equivocadamente achando que está feliz. Ele diz assim, é muito atual, a alegria está nos rostos, né, nos rostos, mas a inquietude está nos corações. Então hoje esta cobrança por ser feliz, por estar sorrindo, por estar bem, e muitas pessoas apresentando esta inquietude no coração, essas aflições. Vemos aí os números da saúde mental, depressão, ansiedade, demonstrando que muitas alegrias são falsas, porque alicerçadas nos prazeres mundanos, nas coisas materiais que são transitórias, né? São alegrias falsas, ou alegrias forjadas nesta imagem que se constrói, principalmente hoje com rede social, onde a gente somente posta alguns momentos, um recorte, não é, da nossa vida, e às vezes a pessoa nessa cobrança da sociedade de estarmos felizes, e às vezes aparentamos uma imagem de que está tudo bem, que estamos alegres, mas dentro de nós trazemos essas inquietudes da alma que aparecem, não para serem escondidas, jogadas para o inconsciente, porque ressurge mais à frente, mas para serem cuidadas, reconhecidas, tratadas, para que possamos superar isto e caminharmos na direção da verdadeira paz que Jesus nos apresenta através da vivência do amor. E uma mensagem também do Espírito François Araco, muito interessante, sobre os erros científicos, quanto o homem mais atrasado, o homem ainda quando passava pela infância espiritual aqui na Terra, pôde conceber ideias equivocadas acerca de muitos pontos da ciência, né, a própria questão da Terra como sendo o centro de tudo, e o Sol e os demais planetas orbitando em torno dela, e equívocos que faziam parte deste processo natural de progresso, de aprendizagem, que nós não podemos ficar presos ao fanatismo da fé, negando, conforme vimos no artigo de Flammarion, negando os avanços da ciência. Erros científicos aconteceram, né? Ideias foram concebidas de forma equivocada pelo nosso atraso no aspecto intelectual, a forma de observar, falta de instrumentos, de equipamentos, e deduzimos errado. Faz parte do processo evolutivo. Agora a questão é seguir, né? Como vai falar aqui, seguir esse movimento progressivo, seja individualmente retificando conceitos equivocados e se melhorando, seja coletivamente retificando essas percepções da Terra, do universo, do cosmos, de conceitos equivocados que trazíamos em torno da vida, para que possamos com humildade aceitá-la, né? Então, e o Espírito ainda fala, hoje negam o Espírito, muitos, como negavam o movimento
da terra. E ele até fala: ó Galileu, onde quer que estejas, tu te alegras porque ela se move. A terra se move e o sol é que está ali, né, parado, né? Ele foi, às vezes, almas reencarnaram como missão para chamar a atenção da humanidade para esses erros científicos, mas foram incompreendidos, tidos como heresia e pagaram com a própria vida, né? Mas voltavam com a consciência tranquila porque deram conta de suas missões, porque deixaram sementes lançadas que hoje percebemos que essas sementes já frutificaram e vemos que muitos pensadores da Idade Média, em muitos pontos, tinham razão. Mas isso faz parte desse movimento progressivo da criatura humana, né? Então veja quanta revista, encerrando aqui o 10º ano, quantas coisas, quantas reflexões, quanto aprendizado. Nós só podemos aí agradecer a Kardec e deixar aqui o convite e antecipando que muitas coisas belas ainda virão. Faltam agora 16 meses de Revista Espírita, né? Que são 11 anos e 4 meses. Estaremos adentrando aí o 11º ano da Revista Espírita de Allan Kardec.